voltando à rotina, né? Ontem, sábado, eu fui no Jutsu e foi muito bom, foi ótima a aula. Nossa, eu treinei bastante, minha perna tá até doendo. Eu tô gostando do ninjutsu, já falei pra vocês. Tô gostando, o pessoal do ninjutsu é totalmente diferente do pessoal do Aikido, totalmente diferente. É muito mais gostoso, o pessoal é muito mais simpático, mais afetivo, mais aberto, mais colaborativo, né? Muito, totalmente diferente, é outro mundo o ninjutsu. Eu tô gostando bastante. Eu acho que um complementa o outro de uma certa forma, porque o Aikido é uma arte moderna, que nasceu em 1920, embora alguns senseis insistam em contrariar a documentação histórica, né? Olá, pessoal. Bom, gente... Ai, meu Deus, eu tô arrasada. Você vê, o Aikido realmente faz falta pra mim, realmente faz, porque o Aikido, ele controla a minha ansiedade, né? Depois que eu parei o Aikido, eu engordei 2 quilos. 2 quilos. Tô arrasada. Arrasada, quer dizer, agora simplesmente eu vou ter que voltar pro regime forte, porque eu tava comendo um monte de salgadinho e um monte de coisa. E eu sou muito ansiosa, então o Aikido, ele ajuda sim, ele ajuda bastante a controlar a ansiedade, né? Não é tanto pelo exercício físico, mas ele controla a ansiedade. E ninjutsu uma vez por semana é pouco pra mim, eu precisava de outra atividade física. E aí eu só gosto de arte marcial, então eu teria que achar uma outra arte marcial pra fazer. Porque é pouco, né, eu exercitar uma vez por semana só, e eu sou preguiçosa, né? Eu fico arrasada quando eu engordo. Quando eu engordo eu fico arrasada. Mas tudo bem. Faz parte, né? Gente, chegou um momento. Eu vou emagrecer. É só eu ter vergonha na cara e parar de comer tranqueira. Só isso. Eu sei já, né? O que eu tenho que fazer. É difícil. É difícil. Bom. Gente, eu cheguei a um momento assim muito estressante, né? No Aikido mesmo. Eu não posso conversar com o sensei de Aikido mais, entendeu? Eu converso com o sensei de Aikido, eu já tenho um estouro, tá? Eu discuto, eu cheguei a um estresse muito grande, né? O pessoal do Aikido, eu não tenho mais condições, eu preciso de um tempo mesmo, né? Não dá. Eles têm uma formatação, né, mental. O pessoal do Aikido tem uma formatação mental que não bate, né? Que não bate, né? Com a minha não tem jeito, é só eu conversar com o sensei de Aikido que eu discuto e eu me estresso, né? É difícil, realmente é muito difícil. Tem momentos que você chega a um estresse, né? Com determinado público, você chega já a um limite. Eu acho que eu cheguei a um limite mesmo. Eu vou evitar de conversar com a pessoa do Aikido, realmente, porque não dá pra mim, né? Eu preciso de um tempo. Eu discuti com mais um sensei, assim, é todo dia, cada dia é um sensei, né? Pra coleção. É um sensei de Aikido, existe uma incompatibilidade muito forte, né? Entre eu e o sensei de Aikido, realmente. Acho que eu consegui conversar com um há pouco tempo, foi um milagre. Eu consegui conversar com um sensei de Aikido. Inclusive ele não é daqui, ele é do Nordeste. Foi um milagre, eu consegui conversar bem com ele, né? Sim, uma pessoa assim também muito simpática. E a maneira dele conversar foi uma maneira bem Aikido mesmo, né? Ele entendeu, né, as coisas que eu estava falando, ele não ficou me criticando, me julgando, entendeu? Me atacando. Eu acho que foi o único sensei, assim, 5 anos, ele deve ter sido o único sensei de Aikido com o qual eu consegui conversar, porque eu não consigo, né? Eu não consigo conversar. Eu me estresso, né? Eu me estresso com eles. Bom, gente, eu vou falar do ninjutsu, tá? O ninjutsu eu tô estudando, tô lendo, tô gostando bastante. É uma arte
Ninjutsu é uma arte envolta em mistérios e segredos, tá? Muitas técnicas não eram faladas, nem divulgadas, né? Então existe pouco material escrito, existe pouca coisa, existem poucas coisas, poucos registros, né? Dos ninjas, inclusive. Eu estou lendo a história dos ninjas, né? Um livro de história, de um historiador, um pesquisador. Então ele vai relatando a imagem, né? Que os ninjas têm. Sempre, os ninjas são sempre colocados como bandidos, como fora da lei, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Existe todo um imaginário em volta disso, né? Que colocou os samurais como do bem e ninjas como do mal, né? E as coisas não são assim. Não são assim. Porque muitos samurais foram ninjas, muitos ninjas foram samurais, tem essa mistura, né? E fora isso, ambos matavam, né? Então eu tô lendo um livro sobre os ninjas, porque eu acho importante, eu sinto essa necessidade de contextualizar a arte que eu estudo. Eu preciso disso, eu preciso entender, né? O que eu tô fazendo, que arte que eu tô fazendo. Então eu tô lendo 2 livros, eu tô lendo o Deshu. O Deshu é um livro que um sensei meu fez, né? Que ele escreveu e que ele vai falando, faz um resuminho, né? Da escola, da linha que a gente segue, né? Fala um pouquinho do ninjutsu, fala das técnicas, então eu tô lendo. O ninjutsu é muito difícil, é uma arte bem complexa, porque tem muitas escolas, são 9 escolas. E em cada escola são muitas técnicas, tá? Só esquivas são milhares, são muitas esquivas. Não é que nem no Aikido que a gente tem algumas esquivas, né? Tem Kanro, no Aikido a gente tem o quê? Umas 5 esquivas? Acho que são umas 5 esquivas, né? Não me lembro mais, mas acho que são 5, né? No Ninjutsu são muitas esquivas, né? Muitas. E é difícil, né? Você absorver. Tem um nome japonês, elas são parecidas umas com as outras, né? Então é difícil. Então é interessante, tem uma escola, as escolas elas têm algumas coisas em comum nas técnicas. Tem uma escola que as técnicas são sempre feitas com você pisando no pé do oponente. Muito interessante isso, né? Então a gente já fez algumas técnicas assim. Então você vai fazer a técnica, só que você pisa no pé dele. Pisa no pé do oponente para segurar ele. E aí você aplica a técnica. Então tem uma escola que tem, né, tem essa característica bem específica. Todas as técnicas vêm acompanhadas de um pisão, tá? Você pisa no pé do oponente e aplica a técnica. Tem uma outra escola que eles focam mais nos pontos vitais, né? De você pegar os pontos vitais. Tem muitos pontos vitais, né? O Ninjutsu, ele explora bastante essa parte dos pontos vitais. E os pontos vitais, dependendo do jeito que você aciona, você pode desmaiar a pessoa pode até morrer, né? Desmaiar, passar mal, ou até morrer, tá? Então o Ninjutsu é uma arte bem mais pesada que o Aikido. É outra filosofia, é outra visão totalmente diferente do Aikido, né? Totalmente diferente. E é bem interessante o Ninjutsu, né? E até porque tem essa coisa toda do mistério, né? Envolta em histórias, em mistérios, né? Então é tudo muito nebuloso, né? A parte histórica é muito complexa. Mas o que eu entendi é o seguinte, é que os ninjas, os samurais, eles eram tipo uma guarda nacional, tá? Mais ou menos isso. Eles trabalhavam para a elite, os samurais, tá? Coletavam impostos, né? Então eles trabalhavam para a elite, tá? Para os governantes, para os governantes e tal, né? Só que
alguns samurais, eles excediam, entendeu? O poder, eles abusavam do poder, tá? Eles exploravam as pessoas, né? Pessoa do povo e tal. Aí o que acontecia? Os ninjas, eles eram geralmente do povo, gente que morava em fazendas, né? Esses fazendeiros pequenos e tal. Então, eles começaram a se preparar, né? A se armar e tal, para combater, né, os samurais e tal. E muitas vezes eles eram contratados também, né? Os ninjas, eles eram contratados, por exemplo, um senhor de fazenda que estava contra outro, para atacar, entendeu? Os samurais do outro, né? Que cuidavam das terras do outro. Então a gente tinha essas coisas, eles eram maltratados também, né? Agora você vê que também tem um momento que alguns samurais se tornam ninjas, né? Você vê, às vezes acontecia isso. Acontecia muito isso. De qualquer maneira, eu acho muito infantil você dizer, e eu acho errado você dizer que os ninjas eram bandidos e que os samurais eram bonzinhos. Não é verdade, isso não é. Isso é uma visão muito primária, muito infantilizada, né? De você dizer. Os dois matavam, né? Os samurais não eram santos, não eram do bem, eles eram mercenários, né? Eles trabalhavam pro pessoal, para elite, né? Então eles também abusavam do poder, tá? Inclusive com os discípulos eles abusavam do poder, porque muitas pessoas iam para ter aula com eles, eles abusavam do poder, alguns. Então eles não eram santos, eles também matavam, eram, né? Eram, sei lá, mercenários também, né? E por outro lado, o ninja é resistência, né? Então o ninja, ele é resistência, né? Ele é de uma certa forma resistência. Uma coisa interessante no ninjutsu é que você vê que tem mulheres, as mulheres eram reconhecidas no ninjutsu, tanto que elas faziam parte de um exército, né? Elas eram reconhecidas, elas tinham funções, uma era chefe, né? A outra era espiã, entendeu? Tinham as voluntárias que eram contratadas, né? Para fazer como se fosse tipo um freelance, elas eram contratadas para algum serviço em particular, né? Então é muito legal você ver isso. Agora nos samurais você não vê mulheres, tá? As mulheres elas até lutavam, existiram mulheres samurais, só que elas ficavam num exército paralelo que não era reconhecido pelo oficial, tá? Então isso demonstra, claro, que a diferença, né, entre as mulheres no mundo dos samurais e as mulheres no mundo dos ninjas, tá? Então existe sim, você percebe que a mulher ela tem mais presença e ela é mais reconhecida no mundo dos ninjas do que as mulheres no mundo dos samurais, tá? Eu sei, porque eu estudei, eu encontrei algumas samurais, mulheres existiram sim, umas precisavam até se fantasia de homem, né? E elas até participavam de algum exército e tal, mas que não era reconhecido, era paralelo ao oficial, ele não era reconhecido. Ou seja, a mulher não era aceita no exército, na batalha ou como guerreira, tá? Entre os samurais eu tô falando, agora entre os ninjas não. Entre os ninjas você observa que as mulheres são aceitas, são absorvidas, tanto que elas tinham cargos. É claro que tinha uma coisa deles usarem também, né? As mulheres, eu não sei como é que era isso, né? Porque elas também eram espiãs e seduziam, tinham cargos, existiam várias funções, né? Para as mulheres no ninjas, existiam várias funções. Então tinha umas mulheres que eram as mais bonitas, eram as espiãs, né? Que seduziam os samurais para tirar segredos, né, deles. E tinham as outras que ficavam na linha de frente, tinham as chefes, né? Então você vê que tinha um cargo, né? Cada uma tinha elas tinham funções. Era uma coisa organizada, né? Era uma coisa reconhecida. Olá, pessoal. Bem, sábado eu fui no Ninjutsu, o pessoal é muito mais simpático.
né? Muito, muito, totalmente diferente. Sim, a gente tem que seguir a linha, a história registrada, documentada. Ele foi gestado em 1920, ele era Aikibujutsu.